Boa noite, queridos. Saúde todos com a paz de Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, que bênção estarmos aqui na casa do Pai. E eu sei que Deus ele quer falar contigo essa noite, amém? Deus ele tem falado tanto conosco nesses últimos dias, né? Ele tem nos levado a um lugar de santificação, de obediência da sua palavra. Então, nessa noite, deixe toda a distração lá fora e eu te peço que nessa próxima hora você dê atenção total àquilo que Deus está ministrando nessa noite. Não se trata da minha vida, mas daquilo que o Senhor está ministrando nessa noite. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Glória a Deus. Acompanhe comigo, querido. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular o casamento secretamente. Amém? Até aqui. Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós estamos felizes de estar aqui, Pai. Nós desejamos a Tua presença. Como disse Davi, muito mais vale um dia na Tua casa do que 1000 fora dele, Pai. Pai, que nós possamos valorizar esse tempo, Pai, de derramar a Tua presença, Pai. Nós te pedimos essa noite, derrama a Tua presença sobre esse ambiente. Toca corações, toca vidas, Pai, de uma maneira que só Tu podes, só Tu sabes fazer, Pai. Nós possamos abrir nosso coração, Pai. Nós repreendemos também, Pai, todo principado, toda potestade. Querido Deus, nós pedimos que sinta-se à vontade nesse ambiente para tocar, para restaurar, para corrigir e para curar nossas vidas, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse trecho que a gente acabou de ler, eu peço que volte lá, a Mateus 1,18, para a gente entender algo antes da ministração. Aqui está falando acerca do nascimento de Jesus. Aqui nós vemos José, ele havia sido prometido em casamento a Maria. Ele esperava o dia do casamento. E de repente ele tem uma notícia. A notícia de que Maria estava grávida. Eu não sei você, como é que você pensa nisso, mas eu penso que ele não pensou na hipótese que era um milagre de Deus e nenhuma ação do Espírito Santo. O que ele pensou? Maria me traiu, né? Era o pensamento mais razoável para se ter. Então aí no 19 ele vai falar o seguinte, e vai dizer assim, porque José, o seu marido, era um homem justo. Quero que vocês parem para pensar comigo, né? Vejam só, se você tivesse um filho, você tem um filho, e você não pudesse cuidar dele, mas você fosse confiar ele ao cuidado de um outro homem, para ser o pai adotivo dele, né? Quais virtudes que você elencaria? O que esse homem precisava ter? E aqui vai falar que José, ele seria o pai adotivo de Jesus. E olha a virtude que esse homem tinha.
Ele era um homem injusto e não queria expô-la à desonra pública, ou seja, ele não queria difamá-la, ele não queria atentar contra ela. Mas se a gente parar para pensar, ele tinha esse direito? Ele tinha, pela lei, né? Pela lei, o homem, quando ele, se a mulher fosse pega em adultério, havia uma lei muito específica para isso. Ele estava todo no direito de fazer. Mas veja que ele era um homem injusto. Ele não buscou difamar ela, mesmo ele tendo a oportunidade. Mesmo ele tendo toda a razão para fazer isso, ele não fez isso. E por isso ele reuniu as características necessárias para ser o pai adotivo do Filho de Deus. E isso é algo muito poderoso, querido. Ele poderia expor ela, mas a Bíblia fala que enquanto ele ponderava, ou seja, enquanto ele pensava, como ele ia anular esse casamento, porque na cabeça dele, essa mulher, ela me traiu, ela não serve mais para ser minha esposa, ele estava pensando isso. Mas eu também não quero expor ela à desonra, então eu vou arrumar um jeito de anular esse casamento secretamente, para poder poupar a vida dela. Olha como ele agiu com misericórdia naquele momento. E ele fala que enquanto ele ponderava, apareceu então o anjo do Senhor e revelou para ele tudo aquilo que estava acontecendo. Amém? Isso, e esse é o título da nossa mensagem de hoje, algo muito poderoso, queridos, sobre a maledicência. Pastor, que palavra é essa? Maledicência. Vamos trazer uma palavra mais simples, falar mal dos outros. Maledicência. Tem muita gente que tem orado, mas tem tido um céu de bronze. A oração não chega. E a pessoa pensa, poxa, mas eu já larguei idolatria, pastor. Mas eu já larguei, pastor, práticas moralmente duvidosas. Minha vida não... Mas muitas vezes, querido, é um mal que a pessoa não se toca que ela está fazendo, que é a maledicência. E ela impede que as orações cheguem a Deus. E a gente vai ver que é algo muito grave e que nós, como igreja, como filhos de Deus, nós precisamos ter cuidado. A nossa língua, ela produz um grande estrago. Nós, como povo de Deus, nós precisamos entrar nesse lugar. E hoje, querido, eu não quero pregar aqui atacando ninguém, não, muito pelo contrário, eu quero te ensinar princípios poderosos para você chegar mais perto de Deus. Porque existem lugares que a gente, às vezes, caímos e nós nem nos damos conta que estamos caindo. Então o Senhor ele precisa nos alertar, Ele precisa nos criar esse senso de importância, a gente guardar a nossa língua de algumas coisas. E veja, querido, que aqui não se trata de ter razão. Tem muitas pessoas que dizem, olha, mas eu tenho razão, eu posso falar. Olha, eu estou no meu direito, eu posso falar. Olha, é a verdade ela tem que ser dita. Não, querido, muitas vezes não. Aqui a gente vê José, um homem que tinha razão, um homem que estava dentro da lei, e que ele poderia, e até muitos pensam ele deveria ter exposto, pois ele foi traído, mas não, ele tinha um coração misericordioso, ele tinha um coração que não atentava contra a honra de outra pessoa, querido. Isso é muito poderoso, muito valioso, é uma lição muito importante para a gente entender, amém? Lá no fundo estão me ouvindo? Está na bênção? Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 28, Jesus ele vai nos instruir algo muito importante. Ele diz assim, bendigam aqueles que os maldizem e orem pelos que os maltratam. Veja só, querido, que a Bíblia ainda fala que nós nem somos ordenados a não falar mal, mas a bem dizer. Pastor, que loucura. É, querido, o Evangelho de Cristo, ela é uma loucura para esse mundo, mas sabedoria para nós, que vamos alcançar a vida eterna. Pastor, então, está dizendo que alguém quando fala mal de mim, eu devo devolver falando bem dela? É exatamente o que eu estou te dizendo, querido. Você deve orar por ela, você deve abençoar ela. Essa é a verdade de Deus para a nossa vida. Por quê, querido? Porque você vai atrair para a sua vida o favor de Deus. Assim como José, ele atraiu para a sua vida o favor de Deus. Assim você vai atrair para a sua vida o favor de Deus. Veja só lá, vamos passar rapidinho alguns pontos. Tiago, capítulo 3, versículo 7.
vai nos dizer assim: a espécie humana doma e tem domado todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. E termina dizendo: meus irmãos, isso não está certo. Já parou para pensar que a humanidade, ela domou tudo, queridos? A natureza se sujeitou ao homem, né? Quando a gente vê um homem arando terra, o boi ele tem no mínimo 20 ou 30 vezes a força do homem. Mas é o homem que controla ele. Você vai ver, tem lugares lá... Obrigado. Não, tá bom. Você vai ver lugares, né? Você vai num parque aquático, você vê um golfinho, você vê uma baleia. O homem conseguiu dominar todos os animais, mas a Bíblia fala que a sua língua, o homem deu um trabalho para dominar. Ele dominou, né, a natureza inteira, mas a sua própria língua, ele passa trabalho para dominar. E ele vai terminar, né, dizendo que o varão, o homem, uma mulher que conseguiu dominar a sua língua, se tornou varão perfeito. A língua é o último órgão que se converte, querido. É o último órgão que ela entra na plenitude de Deus. Por isso, nós precisamos entender algo muito poderoso aqui, porque às vezes passa batido. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11, vamos ler algo aqui muito importante. Passa para o 10, deixa eu ver uma coisa. Amém. Pode voltar lá, Cris, no 9, vamos ler. Só queria ver qual que era a palavra da tradução, mas vai lá, diz assim, ó: vocês sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relação sexual com outros homens, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, ou difamadores, ou maldizentes, tem tradução que você vai dizer maldizentes também, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aí eu fico me pensando, querido, a pessoa ela sendo barrada no céu porque ela adulterou. A gente pensa, tranquilo. A pessoa que ela não foi para o reino de Deus porque ela era uma trapaceira. Mas você imagina, querido, alguém, ela não herdar o reino de Deus pela sua língua afiada, pela sua língua venenosa. Isso pode, pastor? Sim, mas acabamos de ler. Aqueles que os maldizentes, os difamadores, eles não herdarão o reino dos céus. Então é algo que eu devo me preocupar? Sim, nós como igreja, nós precisamos nos preocupar com as palavras que saem da nossa boca. Porque deixa eu falar algo para ti, querido. Toda palavra que sai da nossa boca é resultado da essência de quem nós somos. Tanto que a Bíblia fala, ela vai falar sobre, sai da boca dele o que do coração está cheio. Ou seja, da nossa essência saem nossas palavras. Alguém que é amoroso nas palavras, abençoador nas palavras, é uma pessoa que tem amor e bênção dentro de si. Mas uma pessoa que é maldizente, uma pessoa que ela é fofoqueira, uma pessoa que ela é mentirosa, é dentro dela que saem as palavras que saem da sua boca. Então, queridos, o acúmulo do mal gera palavras maldizentes. O acúmulo do mal em nosso coração, em nossa vida, gera palavras de morte, palavras de destruição e palavras de derrota. E muitas pessoas, às vezes, não têm alcançado a plenitude de Deus, não têm entrado num lugar de bênção completa, porque não têm cuidado da sua língua. E nós precisamos, como igreja do Senhor, cuidar da nossa língua. Todos nós. Não tem ninguém que escapa disso. A nossa língua, queridos. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Ele vai dizer assim: quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba arruinado. Vocês olham só, queridos,
que importante que é eu e você vigiar as nossas palavras. A gente pode falar sem pensar e lidar com as consequências, ou a gente pode pensar antes de falar e filtrar aquilo que vai sair da nossa boca, o que nós vamos dizer. E isso ali tem uma bênção nisso. Quem vigia as suas palavras conserva a vida. Vigiar o que nós estamos dizendo, como nós estamos dizendo. O pastor Luciano fez uma pregação há 2 semanas atrás falando sobre o perdão. E nós precisamos perdoar quem nos ofende, sem nada acrescentar. Mas nós precisamos também, querido, entender que nós somos agente de dor em muitas pessoas por causa da nossa língua. E isso precisa ser cuidado. Vigiar a nossa boca. Segunda Coríntios 12, 20 também vai falar acerca disso. Vamos passar rapidamente. Olha só, pois temo que ao visitá-los, Paulo falando para a igreja de Corinto isso, né? Isso, pois temo que ao visitá-los não os encontre como esperava. Nem vocês me encontrem como esperava. Temo que haja entre vocês desavenças, invejas, manifestações de ira, ambições egoístas, calúnias, fofoca, arrogância e desordem. Na primeira carta aos Coríntios, ele vai apontar muitos problemas na igreja de Corinto, né? Uma igreja mergulhada muitas vezes na imoralidade sexual, bagunça, desordem. E ele fala que ele teme ao ver a igreja encontrar essa lista de coisas. Entre elas, né? Calúnias, fofoca, arrogância. Nós precisamos entender algo em nosso coração, querido. Muitas vezes o que nos destrói não é os animais grandes. A Bíblia fala que às vezes são as pequenas raposinhas que elas destroem a vinha. Às vezes não é o grande pecado, mas é o pequeno pecado sendo cometido todos os dias, repetidamente, numa escala gigantesca, e isso vai nos destruir. Às vezes a gente diz, pastor, eu já abandonei o pecado. Será, querido? Será que nós abandonamos? Será que nós abandonamos o pecado na nossa maneira de falar, de proceder? Aqui a gente vai ver que o que nos leva a maldizer as pessoas? O que leva a falar mal dos outros? O que nos leva? Tem uma lista de coisas que nos levam a fazer isso. Eu quero compartilhar contigo essa noite. Amém? Nós precisamos entender que falar mal tem uma origem em nós, não no outro. Quem fala mal do outro, o problema não está muitas vezes no outro, mas sim em nós mesmos, em questões que não estão resolvidas. Você está me entendendo essa noite? Amém? Glória a Deus. O primeiro ponto, querido, que muitas vezes leva as pessoas a falarem mal umas das outras, é a baixa autoestima. Pastor, o que é baixa autoestima? É a dificuldade de enxergar um valor próprio em si. E a pessoa, ela busca se elevar diminuindo o outro. Ela busca crescer diminuindo o outro. Então, nós temos que ter muito cuidado nesse ponto. Outro ponto que eu coloquei aqui é a inveja. Muitas vezes falamos mal de outra pessoa porque a gente quer ser aquela pessoa, ou quer ter o que aquela pessoa tem, e não podendo ter, a gente tenta destruí-la, tenta caluniar, tenta rebaixar. Às vezes, é aquela história, tu vê querido, vamos dar um exemplo muito banal, tu vê um irmão que ele trocou de carro, aí a pessoa
mas é financiado. Ela não consegue ouvir uma boa notícia sem colocar um defeito. Mas é isso, mas é aquilo. Ela não consegue simplesmente dizer que bênção. Ela vai pôr defeito. Você já não conviveu com pessoas que elas sempre vão pôr defeito? Não importa o quão bonito seja, vai ter defeito. Ele não importa se o culto está uma benção. Mas o irmão errou uma nota. Mas o pastor demorou demais. Você notou que tem gente que está sempre colocando defeito? E o problema não está, muitas vezes, mas está na própria pessoa. Porque ela não alcançou um lugar, mas ela precisa rebaixar pessoas que alcançaram. Querido, que isso não esteja em nosso coração. É muito forte isso. Amém? Primeiro ponto, baixa estima. Segundo ponto, inveja. Terceiro ponto, ressentimento. Pastor, o que é ressentimento? É um passado mal resolvido. Eu não sei se você é assim, mas não deveria ser, querido. Você tem uma pessoa que você não vai com a cara dela. Então todo comentário que você faz para aquela pessoa é um comentário negativo. Todo comentário é um comentário destrutivo. Todo comentário é um comentário visando pisar. Isso é um maldizente ressentido. Ele está ressentido e ele já não consegue mais falar bem. Outro ponto que a gente pode trazer aqui para a igreja, para todos nós de modo geral, queridos, que nos leva a maldizer pessoas, a falar mal de pessoas, busca por atenção. Quanta gente hoje na internet, que infelizmente, querido, eles ganham notoriedade batendo nos outros. Que abre um canal do YouTube só para falar mal de outro pastor. Ah, mas é defesa da fé? Não, querido. Ele está tentando ganhar notoriedade, ele está tentando ganhar uma visibilidade. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Quantas pessoas, querido, que querem aparecer nas custas de falar mal de alguém? Isso só nos apequena, só nos faz mais pequenos. Outro ponto, querido, vamos estar colocando, não vamos perder a lista aqui. Outro ponto que nos leva a falar mal dos outros é projeção de culpa, foi o que Adão fez. Não tem uma frase que diz, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero? Se ela é minha, eu coloco em quem eu quero. E tem pessoas que são assim, queridos. Como eles não conseguem assumir a culpa, eles começam a disparar em todo mundo que está ao seu redor. Veja, pastor, eu não tenho buscado a Deus, mas meu marido não é fácil. Veja, eu não tenho conseguido porque ela nunca consegue olhar para si mesmo e enxergar um erro. Ela vai ter que colocar a culpa em alguém. Numa empresa, ela nunca erra. Ela é uma vítima. Em todo lugar, ela nunca erra. Ela é sempre uma vítima de alguém que fez algo para ela. Então ela começa a projetar a culpa dela em qualquer pessoa, menos nela. E isso é muito perigoso. A gente sai disparando, maldizendo. E, querido, isso é algo muito grave, porque isso, sim, querido, nos tira a salvação. É bíblico. Os maldizentes, junto com a outra lista, eles não herdarão o reino dos céus. Então, se a culpa é minha, o que eu faço? Querido, eu assumo. É tão bonito, é tão louvável, é tão cristão a gente dizer um me perdoe, um me desculpe, eu errei. Isso não te diminui, muito pelo contrário, meu irmão, te faz grande. Só grandes homens, grandes mulheres, eles admitem que estão errados. Só uma pessoa orgulhosa, com o coração cheio de vaidade, ele não vai admitir seu erro, não. Eu fui levado a isso. Não, querido, não. Adão, quando ele havia pecado, porque ele não assumiu o seu sacerdócio, então Deus chegou e falou com ele. Ele confrontou Adão. Ele disse, Deus, foi a mulher que tu me deu. Ele culpou a mulher e culpou Deus por tabela. Mas ele não assumiu sua culpa. Ele não disse, olha, eu vacilei, me perdoa. Você não vai encontrar isso, querido. Ele simplesmente projetou a culpa. E deixa eu falar algo, querido, nós como cristãos, quem é bom de desculpa é péssimo em arrependimento. E quem é péssimo em arrependimento não chega perto de Deus.
Hoje nós vivemos, querido, uma sociedade das 1000 desculpas. Todo mundo tem desculpa para tudo. Eu não pude, não deu, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Amém, querido? Mas será que essa é a verdade realmente? Será que nós somos... Porque uma coisa é eu ser honesto com as pessoas e outra coisa é ser honesto comigo mesmo. O pior enganador é aquele que engana a si mesmo. Nós não precisamos e não podemos entrar nesse lugar. Não projete, meu irmão, a tua culpa em outra pessoa. Isso é terrível. Seja uma pessoa sincera com Deus, para com os outros. Diga, eu errei. Aconteceu porque eu errei. Isso é nobre, querido, e gerar um princípio muito poderoso, que é o da cura. A cura que vem de Deus na nossa vida, ela só acontece quando nós expressamos o nosso erro, a nossa culpa. A cura de Deus, o arrependimento, ele vem genuinamente sobre a nossa vida. Agora, quando nós estamos o tempo inteiro nos vitimizando, culpando os outros, que não vem. Deixa eu te falar, eu sou uma pessoa que eu sou muito favorável à psicologia, à psiquiatria, mas tem um problema muito grande. Ela não culpa ninguém. Chega num psicólogo, ele vai dizer assim, olha, tu não é uma pessoa má, veja só, tu tem um transtorno não sei do que, veja, tu tem não sei o que, veja, e a pessoa ela começa a colocar aquele, querido, não estou dizendo que não tenha, meu irmão, eu espero que você entenda o que eu estou dizendo, mas hoje se normalizou tanto que as pessoas elas perderam a culpa. Não, veja só, você é doente, você não é mau caráter. E muitas vezes nós somos mau caráteres, querido. Ô pastor, que pesado. Sim, porque eu quando vim para Jesus, eu tinha falhas de caráter horrível na minha vida. Eu era uma pessoa extremamente egoísta, eu pensava só em mim, eu não pensava em mais ninguém. Eu pensava única e exclusivamente na minha própria pessoa. Se tinha uma pessoa egoísta, era eu. Eu não vou dizer, Jesus ele fez uma transformação. Não, querido, ele teve que transformar o meu caráter de uma maneira muito forte. Ele está transformando até hoje. Mas para isso eu preciso admitir. Eu preciso dizer, Deus, eu sou orgulhoso, eu preciso de uma transformação. Senhor, me ajuda nas minhas fraquezas. Ali que Deus entra. Amém, queridos? E veja, o que nós estamos ministrando essa noite é para que você seja abençoado, querido. Para que no momento que você ore, as tuas orações elas cheguem diante do trono de Deus. Para que não haja esse céu de bronze, querido, e é o que às vezes tem parecido. Às vezes tem orado, e a oração parece que não chega, mas querido, deixa eu te falar algo. Deus, Ele quer primeiramente transformar o nosso coração, o nosso caráter, para que então, querido, a nossa boca ela seja um instrumento poderoso de Deus nessa terra. E o último ponto que eu quero colocar aqui é a influência do ambiente. A influência do ambiente nos leva a falar mal dos outros também. Quando você está numa roda de escarnecedores, a chance de você ser um maldizente aumenta. Quando você está no meio de um monte de pessoas, tem um teste psicológico que é o seguinte: chega uma pessoa na sala e ela senta e tem uma foto de um camelo. Tem assim 8 pessoas em volta daquela pessoa, e as 8 pessoas elas fazem parte do experimento. Só a pessoa que está lá para ser testada não sabe. E o cara chega e pergunta, o que é isso aqui? É um elefante. E o outro, realmente, é um elefante, com convicção. E vai, e os 8 quando falam é o elefante, querido, muita gente no final olha para o camelo, é um elefante. Porque ele não quer contrariar os 8 que estão ao redor dele. Nós somos assim, querido, infelizmente. Às vezes a gente está num ambiente no qual, olha, eu não quero ser o diferente. Eu não quero ir contra o que todo mundo está falando ao meu redor, e a gente acaba se influenciando, seja por fofoca, seja por falar mal dos outros, e o nosso coração, ele começa, querido, a ficar pesado com isso. Está num ambiente, por exemplo, que eu fui vítima, eu passei muito isso, muito triste, mas um ambiente de bullying, né? Se reúne pessoas para rir de alguém, rir de um defeito físico, rir de uma característica, rir, né, de um comportamento, temperamento, e daqui a pouco todo mundo rindo, você não quer ser o diferentão. Você, não, poxa, eu não vou ser o careta aqui no meio, e você começa a fazer também. Mas o problema, querido, o problema é que um dia nós vamos prestar conta para Deus tudo que a gente fala,
E a pergunta que fica, querido, quando falamos mal de alguém, quando maldizemos pessoas, como é que fica o nosso coração no final disso? Você acha que o coração fica melhor? Nosso coração, ele vai sendo contaminado, corrompido, cada vez. Cada vez que nós apontamos o dedo, isso é fato, querido. Quando eu aponto o dedo para alguém, são 3 virados para mim. Toda vez que eu aponto para alguém, tem outra condenação voltando para mim. A língua, querido, ela é algo, a Bíblia fala, ela fala lá também em Provérbios, que a vida, ela está na ponta da língua. Ela está para abençoar. Querido, e como é bom você abençoar alguém. Você sai e diz, Deus te abençoe. Como é bom quando você opinar sobre alguém, você vê o lado bom dela. Você dá uma opinião, querido, isso muda o ambiente. E diante de tudo aquilo que eu falei, nós precisamos sempre pensar, por que eu estou falando mal dessa pessoa? Será que é por inveja? Será que é por ressentimento? O que o meu coração está dizendo? Se eu olhar para dentro dos meus sentimentos, quando eu falo, qual é a sensação que eu tenho? É uma sensação de prazer, porque dá? Veja, quando eu falo mal de alguém, eu me coloco acima dela. Eu olho e digo, olha, eu sou superior, eu não faço isso. E, querido, é muito maligno esse sentimento. Nós precisamos, querido, como igreja, sabe, eu falo hoje para um grupo de pessoas maduras na fé. O que nesse ministério nunca faltou foi amor, querido. Todo mundo vem aqui e fala, é amor, é uma igreja amorosa. Mas sabe, querido, Deus tem me cobrado acerca da doutrina. Sabe, nós precisamos viver o evangelho na sua plenitude. Porque dessa lista de coisas que não herdarão o reino do céu, eu posso estar vivendo todas elas, mas se eu for um maldizente, eu não vou entrar, querido. Então sim, a minha língua, ela precisa se converter. Outro ponto, querido, às vezes nós não somos a origem da fofoca, mas a gente decide se ela morre na gente ou se ela passa para frente. Não tem aquela pessoa que ela diz, olha, eu vou te contar algo, mas veja só, é só para ti. Para mais ninguém, é só para ti. Querido, isso já vazou para todo mundo, tá? Porque a pessoa que vai ouvir, ela vai dizer para outra, veja só, ô Paulo, é só para ti que eu vou contar, para mais ninguém. Aí o Paulo vai olhar para o pastor Odenir e vai dizer, olha, é só para ti também. Querido, nós decidimos se morre com a gente ou se passa adiante. Nós decidimos se nós somos cúmplices, sabe? Tem quanta coisa que a gente chega pra gente, a gente não sabe se é verdade, mas é tão legal falar isso, sabe? Eu fui o primeiro a saber, nós somos uma pessoa tão informada. Não, querido, isso só nos corrompe, isso só destrói o nosso coração aos poucos. E quem já quando era criança brincou do telefone sem fio? Fala uma palavra para o que está no começo, né? E ele vai passando de ouvido em ouvido, de ouvido em ouvido. Quando chega lá no final, não é mais o que estava no começo. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Não tem aquela frase que diz? De fato. Eu vou contar algo para o Jacó. Mas a verdade não é tão legal. Eu posso incrementar um pouco. Eu posso colocar alguns aspectos que deixam a história mais divertida. E daí o Jacó ele já ouve. E ele também pensa, poxa, eu posso essa história ficar mais interessante, ele já acrescenta mais um pouco. Querido, e quando vê, já não é mais a verdade, já não tem mais compromisso nenhum com a verdade. E nisso tem pessoas por trás sofrendo, tem nomes, reputações e pessoas que estão por trás de algo que a gente está sendo cúmplice. Por isso é muito grave, querido. Nós temos que ter um cuidado com a nossa língua. Porque, querido, deixa eu te falar, Deus ele olhou para José e disse, ele é um homem justo. Por quê? Porque é um homem que se importava. Ele se importava com Maria, mesmo achando ela uma adúltera. Ele pensou, mesmo se ela for uma adúltera, eu tenho empatia por ela. Eu não quero ver ela sofrer. Não, mas sabe, pastor, tem que sofrer mesmo, tem que se dar mal. Toma cuidado, querido, é bíblico. Quando eu desejo mal para alguém, a ira de Deus, ela se aparta daquela pessoa e vem em mim.
Não, mas tem que sofrer mesmo. Querido, deixa eu te falar algo. Deixa o juízo na mão de Deus. Deus é que sabe se tem que sofrer, Deus é que sabe se ele tem que exortar, Deus é que sabe o que ele tem que fazer para trazer aquela pessoa de volta. Não sou eu que sei. Deixa nas mãos de Deus, querido. Acredita no juízo dele, acredita naquilo que ele tem para fazer. Sabe, a Bíblia fala que nós temos que cuidar para nós não sermos juízes, querido. A Bíblia fala lá em Romanos acerca disso, não sejam juízes, não sejam pessoas julgadoras. Ajam com amor uns para com os outros, com compaixão, com empatia. Para isso Deus nos chamou. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas pastor, quando alguém comete um erro na minha frente, quando eu vejo algo errado, então eu devo me calar para sempre? Não, queridos, mas nós precisamos agir com sabedoria nisso. Quando você precisa falar algo para alguém, às vezes vamos precisar. Quem é patrão, ele vai precisar falar, muitas vezes corrigir seu empregado. O cônjuge vai precisar corrigir sua esposa, a esposa vai precisar corrigir o seu cônjuge, o pai vai precisar corrigir seu filho. Mas existe uma maneira sábia, querido, que não gera maldição nas nossas vidas para se fazer isso. Você crê nisso, meu querido? Primeiro ponto é assim, é na comunicação. Se a gente vê hoje, a maioria dos casamentos estão sendo destruídos por falta de comunicação. As pessoas não se comunicam, elas não são mais claras nas suas intenções. Minha esposa, ela não faz isso, né? Mas eu sei que tem. Amém? Vou te poupar. Mas não tem a esposa que ela fica brava, daí o marido pergunta: o que foi, meu amor? Tu sabe? E o marido, coitado, ele não sabe mesmo, querido. Mas agora ele vai ter que adivinhar. Ele começa a pensar: meu Deus, o que eu fiz? Será que foi a toalha molhada em cima da cama? Será que foi... E ele começa... Seja claro, diz: olha, veja só, meu amor, tal palavra que você falou gerou um mal-estar em mim. Eu não quero mais que se repita. Comunicação clara. E a gente tem que ser muito específico, querido. É como eu já ensinei isso várias vezes. Quando a gente vai falar algo para alguém, não ataca a pessoa, ataca o comportamento. Não chega para a pessoa e diz: tu é um relaxado, tão desorganizado. Você diz assim: ó, eu percebi que isso aqui não está legal. É bem mais fácil. Não é verdade? Não generaliza, querido. Toda generalização ela é perigosa. Inclusive essa, não tem aquele ditado? Toda generalização ela é perigosa. Quando tu diz sempre, nunca, é perigoso. Tu nunca faz nada direito. Tu sempre com essa história. Isso só ataca pessoas. Não, você é sempre assim. Tua família é desse jeito. Generalização. A tua laia, a tua gente. Eu aqui estou dando vários exemplos, querido. Então nós temos que ter muito cuidado. Seja específico quando precisa corrigir alguém. Vá direto ao ponto. Seja cirúrgico e você vai ser abençoado. Você vai conseguir corrigir teus filhos com excelência sem machucar eles, querido. Porque o que é terrível hoje é ver quantas crianças têm crescido machucadas por pais que não têm tato de lidar com seus filhos. Começa a dizer: olha, meu filho, tu nunca vai dar nada. Ah, é, querido? Isso é uma palavra de maldição lançada na vida do teu filho, que ele vai demorar para se livrar muitas vezes. Vai ter vezes que na sua vida adulta ele vai começar a se sabotar, porque ele não se acha digno de nada, porque houve uma palavra de maldição sobre a vida dele. Está tudo bem, de repente ele começa a sabotar e os projetos não dão certo, porque uma palavra de maldição foi lançada pelos seus pais. Querido, toma muito cuidado. Uma palavra de maldição que alguém lança na rua é uma coisa, uma palavra de maldição que um pai lança para o seu filho é outra coisa muito diferente, é muito grave, querido. Nós precisamos tirar essas palavras. Corrija seu filho pelo comportamento. Filho, eu não gostei dessa palavra. Filho, eu não gostei da tua atitude. Filho, assim, assim, assim. Seja específico, seja pontual, seja cirúrgico, querido. Descreva o impacto que isso tem. Olha, pessoas que atrasam, né? Tem que dizer: olha, quando você atrasa, várias pessoas estão esperando você aqui. Não é legal, todo mundo só está esperando você chegar. Então é importante chegar no horário. Se marcou 7, é 7. Se marcou 7h30, 7h30. Se marcou 5, é 5. Mas o brasileiro, querido, o brasileiro tem um negócio. Se marcou às 5, ele acha que é às 6. Se marcou às 6,
Não, querido, o horário é para ser cumprido. Isso aí diz muito da nossa palavra. Nosso sim, sim e não, não. Fora disso vem do quê? Do maligno. Então a nossa palavra, querido, ela tem muito poder. Talvez a gente não saiba disso. Talvez a gente ache que não. É tudo brincadeira, é tudo bobagem. Não, a palavra que ela é dita, ela tem um peso no mundo espiritual, ela tem uma bagagem espiritual. O próprio Deus falou, a minha palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre os seus desígnios. Ela vai cumprir. A nossa palavra, ela também tem um peso no mundo espiritual. Quando nós amaldiçoamos, uma maldição vem. Quando abençoamos, uma bênção vem. Você crê nisso, meu querido? Outro ponto que facilita essa correção é o momento e local. Existem momentos de correção, existem momentos que não são de correção. Sempre que possível, querido, corrija alguém no particular, jamais no privado. Jamais no público. Tem gente que quer demonstrar sua autoridade corrigindo em público. Dizer, olha, vejam só, eu sou o líder, então agora eu vou corrigir em público. E querido, você perde a pessoa. Quando você tem algo para falar, você chama no particular e diz, olha, isso, aquilo. Quando você vai honrar, aí você honra essa pessoa em público. Aí você dá os louros para ela em público. Ah, pastor, mas aí assim, eu já estou corrigindo essa pessoa, daí todo mundo que está ouvindo já está sabendo. Não, querido, faz de um por um. Faz o trabalhinho da galinha de catar grão em grão, mas não corrija as pessoas em público, porque isso... A Bíblia vai dar uma exceção, ela vai dizer assim, olha, quando você vai, chama o teu irmão no particular. Ele não te dando ouvido, chama testemunhas. Ele continuando te dando ouvido, aí sim, aí você faz em público. E se ele ainda assim rejeitar, você considera ele como um publicano, ou uma pessoa que não tem fé. Mas toda correção ela deve se acontecer no particular. E escolher o momento certo. Amém, queridos? Casal que está brigando às 3 da manhã. Pastor, vem cá. Não, querido. Eu chamo a polícia para ir lá. Não consigo fazer nada. Quando tem panela voando, gente gritando, não se constrói nada. Nada, nada. Eu vou lá dizer algo para alguém, você diz alto e essa pessoa devolve alto. Não está se construindo nada. Apenas um está maldizendo o outro e coisas ruins estão acontecendo. Quando é que se constrói algo? Num ambiente tranquilo, calmo, com os ânimos tranquilos. Você entende isso, querido? Eu já vi muita gente gritando uma com a outra, mas eu nunca vi sair algo bom disso. Eu só vi sair ruína disso, querido, na minha vida inteira. Inclusive teve um professor, nem foi algo de igreja, foi um professor de faculdade, meu. Quando eu cursava administração, ele falou, nunca permita que alguém fale alto contigo. Nenhum patrão, não, ninguém. E eu aprendi isso, querido. Eu trabalhava ali na prefeitura e tinha uma pessoa que ela gostava de falar alto comigo. Ela me ligava assim, pof, na cara, querido. A próxima ligação, ela já vinha bem tranquilinha. Eu não permitia. Quer falar alto? Comigo não. Porque eu imponho limites, querido. Se a gente, querido, deixa eu te falar algo, se a gente permitir, as pessoas elas vão no final dos nossos limites. Não diga, olha, quer falar comigo? É com respeito, é com o mesmo tom de voz. Isso é maravilhoso, querido, que a gente consegue construir algo, a gente consegue dizer o que nós estamos sentindo, vivendo, nos comunicar. Isso nos abençoa como igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando, amém? Glória a Deus. Nós podemos transformar, querido, pessoas ao nosso redor. Como foi pregado ontem no encontro de homens, né? A gente primeiramente se transforma, e depois a gente pode transformar pessoas ao nosso redor. Você pode, no seu ambiente de trabalho, gerar uma equipe formidável, querido, se você saber como lidar. Você na sua casa, pode ser um sacerdote que leva a tua família a te obedecer dentro da palavra de Deus, se você saber como lidar. Você pode, querido, eu sempre sonhava com isso, quando eu era solteiro, na igreja, eu sonhava que eu chegasse na minha casa, eu fosse bem recebido, com amor, que meus filhos viessem me receber na porta da casa, falando meu nome, me abraçando. Essa era a vida que eu sonhava. E hoje, querido, eu tenho uma alegria em meu coração de viver isso. Quando eu abro a porta, eles vêm ao meu encontro, sabe? E me abraçam, e eles sentem a minha falta.
Querido, isso é maravilhoso, não tem nada que pague isso, querido. A nossa razão não paga isso. Eu tenho razão, eu preciso ter razão. Não, querido. Nós não precisamos ter razão em nada, nós precisamos ser sábios nas nossas palavras, em nossos comportamentos, porque isso atrai para nós felicidade. O livro de Provérbios, Eclesiastes, ele vai falar sobre a sabedoria, que ela traz para a nossa vida felicidade, com pessoas ao nosso redor, família. Todos nós precisamos lidar com pessoas, e nós precisamos aprender a fazer isso da maneira correta, querido. Maldizer pessoas só vai nos afastar delas. Ah, pastor, mas olha, veja só, eu vou falar do Elton e ele não vai ficar sabendo, né? Não, ele vai ficar sabendo, querido. Meu irmão, você não imagina. Nós estamos numa cidade, deixa eu te contar uma coisa para você que você não sabe. Nós estamos numa cidade de 6 mil habitantes. Nessa cidade não tem segredo, querido. Não tem. Se você fala mal de alguém, uma hora ou outra, cai no ouvido dessa pessoa. Então, como é que eu evito isso? Evita não falando mal, meu irmão. Você evita todos os problemas. Fale bem. Abençoe teu irmão. Fale coisas boas dele. Chega e diz assim, meu Deus, que bênção. Na casa do Jaice e da Rosicléia. Que bênção a casa deles. Querido, conte coisas boas. E é tudo verdade, tá bom, meus irmãos? Amém? Conte coisas boas. Não precisa ela contar, meu Deus, pastor, eu fui lá, mas eu vi paranho ali, ó. Eu vi não sei o que relaxamento aquele lugar. Espírito de morte, pastor, tu não imagina. Não, querido, abandona essa falsa santidade, querido. Fale bem das pessoas, traga elas para perto de ti. E quando elas estiver perto de ti, sim, você pode, aí então, ganhando o coração delas, querido, você pode ser um instrumento de Deus para fazer elas mudar. Antes não. Deixa eu te falar. A Bíblia fala que o reino de Deus, ele vai ter o céu ele vai ter muita surpresa, querido. Vai ter certeza. Vai ter gente que acha que está lá e não vai estar. Tem gente, querido, que bate o pé assim, olha, eu vou estar no céu. Querido, não vai estar, meu irmão. Nós precisamos ter zelo. A Bíblia fala, sem santidade, ninguém verá Deus. A gente pensa assim, olha, eu não traio a minha esposa. A gente está, querido, igual o religioso. Pastor, eu não roubo, eu não mato. E eu não traio a minha mulher, eu sou um santo. Meu Deus, querido, vamos abrir Bíblia. Meu irmão, vamos abrir Bíblia. Nós precisamos todo dia ser colocado, né, diante da palavra de Deus, para que ela nos exponha. Para que ela exponha quem nós realmente somos, nossas faltas de caráter. E, querido, muito pior do que você maldizer pessoas ali fora, é você maldizer pessoas que você ama. Meu irmão, deixa eu te falar algo da parte de Deus para te abençoar. É inadmissível, querido, você é um homem. Você sai por aí falando mal da sua esposa. Ela é a mulher da tua mocidade. Ela é a pessoa que Deus te confiou. Você vai sair por aí falando mal dela, meu irmão. Não faça isso. Você vai sair por aí falando mal dos teus filhos. Dizer, olha, meu filho é um preguiçoso. Meu filho não vai dar nada na vida. Meu filho é isso, meu filho é aquilo. Querido, não faça isso, meu irmão. Meu marido, ele é um grosso. Mas meu marido é um banana. Minha irmã, você escolheu ele, botou diante de um monte de testemunha e disse, é o homem da minha vida. Minha irmã aguenta as consequências agora. Você podia ter escolhido outro, escolheu ele. Homem, mesma coisa. Você escolheu, você amou aquela pessoa. Agora não serve mais. Como o pastor Ursonir disse, o bichinho era pequenininho. Era minha pombinha. Minha pombinha, minha gatinha, né? Agora o bicho cresceu, virou a anta, burra. Não pode ser assim, meus irmãos. É como aquela palavra falou. Que não seja assim. A nossa língua é feita para abençoar. Ela é feita para aproximar, para criar pontes, para criar laços, criar vínculos. Quando a gente for falar de alguém, querido, respira fundo, conta até 3. A vontade vai passar. Amém? Pode ter certeza. Eu estou com vontade de falar mal de alguém. Faz assim, ó. Treina isso. Respira. Respira de novo. Você vai ver que a vontade vai passar. E você não pecou. E que bênção isso. Quando a gente não peca com a nossa boca. Amém, queridos? O Senhor, Ele nos chamou. E Ele fala isso, querido, que a nossa boca ela tem que ser um instrumento. A gente leu ali. Um instrumento de bênção e maldição. A mesma boca, que é um instrumento de bênção, não pode ser um instrumento de maldição. Com a mesma boca que eu venho aqui e digo glória a Deus, aleluia, Yeshua, papapá, não pode ser a boca
que eu fico maldizendo as pessoas, que eu fico falando mal das pessoas, que eu fico... Porque, querido, senão, sabe qual é o problema? Deixa eu te falar algo, é algo muito importante. Senão a gente vai ficar trabalhando o perdão a vida inteira. Mas a gente não parar mais de falar um dos outros, a gente não parar de atacar os outros, vai ter sempre alguém ferido. Vai ter sempre que trabalhar no perdão. Querido, não é muito mais fácil parar de ferir? Não é muito mais fácil parar de falar mal? Não é muito mais fácil dizer, Senhor, talvez essa pessoa ela não seja tudo aquilo, mas eu quero olhar para ela com os olhos da fé. Eu já vejo ela uma bênção. Amém? A minha esposa, ela me chama de bênção o tempo inteiro, querido. Ela, desde que eu casei, ela tem esse costume. Quando eu faço alguma coisa errada, ela, ô bênção, ela começa... certo na cabeça dela, não, mas ela fala, ô bênção, ela me abençoa, querido. Elas vem cá, bênção. Ela me chama de bênção em casa, querido. Então, como é que eu não vou ser abençoado, uma mulher dessa? Abençoe, meu irmão. Às vezes, sabe, às vezes as coisas dão errado. Abençoa. Às vezes você está andando na rua e você tropeça, dá aquela vontade de chamar um palavrão, de chamar um... Não, diz, ô glória, aleluia. O diabo, ele até vai tirar a pedra do teu caminho. Porque toda vez que você tropeçar, você dá um glória, o diabo ele já vai pensar duas vezes antes de te cutucar, meu irmão. Porque as nossas reações, elas determinam realmente o que está dentro de nós. Eu falei, querido, a nossa boca, ela é um transbordar da nossa essência. Se eu quero conhecer uma pessoa, eu converso com ela um dia, dois, eu sei a essência do seu coração. Eu sei o que está lá dentro. Então, querido, que nós possamos ter uma essência semelhante a Jesus. A gente possa pegar o exemplo de José, um homem muito pouco falado na Bíblia, mas esses 2 versículos que a gente leu, a gente sabe que ele era um homem preocupado com a reputação de uma mulher que na cabeça dele não merecia essa preocupação. Ele pensou, ela me traiu, mas ele não agiu assim. Muitas vezes, querido, eu vou terminar encerrando nesse ponto. Muitas vezes a gente tem a maledicência que ela é desonesta, que ela é caluniadora, mas também tem a maledicência que ela é honesta, querido, porque é uma verdade, mas mesmo assim não significa que a gente precisa ser cruel. Quando a minha esposa ela erra comigo, não me dá o direito de ser cruel com ela, não me dá o direito de pisar nela. Quando o pastor erra contigo, querido, e acontece, talvez não acontece nem pouco, às vezes acontece bastante, mas o seu trabalho como cristão, querido, não é me detestar, é orar por mim, para que eu pare de errar, para que eu acerte muito mais que eu erre. Nós precisamos ter esse coração semelhante ao de Jesus, querido, porque a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Às vezes você pensa, eu vou lá ouvir um culto para eu encher o combustível, né? Porque o culto, ele é meio que um posto de combustível, né? A gente vem, enche o combustível aqui, calibra o pneu, sai pingando o óleo, que benção. Mas às vezes, querida, a palavra ela tem que vir ao nosso encontro para nos abençoar. Porque quando a gente conserta a nossa língua, a nossa oração ela começa a chegar diante de Deus. Talvez você pense, pastor, tem anos que eu não produzo nada na minha safra. Pastor, tem anos que eu estou com uma doença e não sou curado. Pastor, parece que eu oro e nada acontece, parece que Deus não me ouve mais. Aí, querido, essa noite é uma palavra fundamental. A gente olhar dentro da gente, a gente olhar nossos comportamentos e ver, será que eu não tenho usado palavras de maldição que têm impedido a minha oração de chegar diante de Deus? E será que eu não preciso cortar isso para que a oração ela volte no trono de Deus? Para que então, quando eu levante as mãos e diga, Senhor, abençoa minha lavoura, a lavoura é abençoada. Porque quando eu digo, Senhor, eu tô doente aqui, ó, em nome de Jesus eu vou ser curado e a cura vai acontecer. Mas enquanto a nossa língua, querido, eu não estou, quando eu falo nossa língua de modo geral da igreja, não estou falando para você especificamente, mas quando a nossa língua estiver apontada e afiada, muitas vezes a nossa oração ela não chega diante do trono de Deus, elas estão bloqueadas. E a pessoa fica, meu Deus, o que acontece? Parece que eu vim para a igreja só para sofrer. Não, querido, nós precisamos ser sábios, entrar num lugar de bênção no Senhor. E aí, querido, nossas orações, elas começam a surtir efeito. Você vai orar pelo teu filho, pela tua esposa. Você vai olhar para a tua esposa e vai dizer, que bênção, Deus. E vai ser uma bênção. Você vai olhar para o teu marido e dizer, que bênção que ele é, Deus. Ele vai se tornar uma bênção na sua vida. Mas ele não é, pastor, mas pelos olhos da fé você já determina a tua vida.
Aí você vai olhar para a tua safra, ela não está boa, mas você vai dizer, que bênção a minha safra. E ela vai se tornar uma bênção, querido. Você vai olhar para a tua saúde, você vai dizer, que bênção, Deus, o meu vigor. E vai se tornar. Porque Deus, Ele vai permitir que a tua palavra seja um instrumento de transformação. Isso é muito poderoso, é um princípio bíblico que está lá em Ezequiel. Ezequiel, naquele vale de ossos secos. E ele fala para Ezequiel, profetiza, filho do homem, sobre esses ossos para que tenham vida. Querido, a nossa boca, quando ela está em santidade, quando ela é uma boca que abençoa, ela tem poder de produzir vida. Pode vir a morte, pode cheirar a morte, pode ser igual Lázaro, já cheira mal há 3 dias, há 4 dias, está cheirando mal, mas quando tem uma voz de Deus, a vida vai voltar. Talvez na tua casa está com cheiro de morte já, mas Jesus manda vir para fora, e a vida vai voltar. Você crê, querido? Então se você crê, fique de pé, amém? Repita comigo, querido. Eu sou um instrumento de Deus. Diz assim, minha boca, a minha língua é um instrumento de Deus. Repita comigo, eu profetizarei e eu verei o milagre acontecendo. Amém, querido? Você crê? É para a tua vida, receba essa palavra. Querido, quando nós santificamos, você vai olhar, você vai profetizar e as coisas vão acontecer. No teu casamento, na tua lavoura, na tua casa, na tua vida espiritual, você vai dizer, Senhor, e você vai enxergar um milagre. Eu creio nisso. Essa noite, querido, o meu coração era para ter pegado uma palavra sobre o Espírito Santo. Eu estava meditando e eu disse, eu vou. Não consegui, querido. Deus, Ele me trouxe essa palavra em confronto, Ele disse essa palavra para a igreja essa noite. Mas eu tenho certeza, querido, se nós colocarmos essa palavra em prática, você vai ver um derramado do Espírito Santo na tua vida. Amém. Você vai ver uma efusão poderosa do Espírito Santo. Eu já vejo, querido, um derramar abundante de Deus. Aleluia. Querido. Um derramar sobre essa igreja poderoso. Deus. O Senhor, Ele tem me cobrado, querido, Ele tem me cobrado. Ele disse, nós não podemos. Tem coisas que eu não consigo fingir que não acontecem. Deus, Ele tem essa essência. Nós podemos olhar para algumas coisas e fingir que não está acontecendo, mas Deus é diferente. Deus, Ele não consegue olhar para o pecado e dizer, olha, não está acontecendo. Ele vai olhar, Ele vai expor, Ele vai trazer à tona, para que nós sejamos curados, querido. Tem pessoas que você gosta mais, tem pessoas que você gosta menos, tem pessoas que talvez você desgosta, mas ouse pela fé, querido, abençoar cada uma delas, e você vai ver algo poderoso acontecendo na tua vida. Feche teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós muitas vezes falhamos, Pai. Nós falhamos nas nossas atitudes, nas nossas palavras, Pai. Mas eu vejo aqui um grupo de pessoas, Pai, determinado a acertar, Pai. Toca no coração de cada um, Pai. Querido Deus, que nós possamos ter uma boca abençoadora a partir de agora, Pai. Que a nossa língua ela seja um instrumento de Deus para transformar pessoas ao nosso redor, Pai. Oh Deus, eu com a minha língua eu profetizo, Pai, vitória sobre a vida desse povo, Pai. Eu profetizo, Pai, lavoura abençoada. Eu profetizo promoção no ambiente de trabalho. Eu profetizo uma empresa abençoada. Eu profetizo, Pai, um casamento abundante. Eu profetizo uma família amorosa, Senhor. Querido Deus, eu oro pela igreja de Vidal Ramos, Pai. Eu oro para que cada um aqui entre num lugar de desfrutar, Pai. Nos ensina a amar o próximo. Nos ensina, Senhor, a abençoar. Não só aquele que nos ama, não só aquele que nos abençoa, mas nos ensina a abençoar aquele que nos maldiz, aquele que nos persegue, aquele que não gosta de nós. Pai, nos ensina a ter um coração como o teu, ensina a ter um coração como o de José, Pai. Oh Deus, derrama sobre nós, Pai, um renovo, Pai, um novo tempo, um novo espírito, Pai. Mexe em lugares do nosso caráter, Pai, que precisa ser mudado. Mexe em lugares do nosso temperamento que precisa ser mudado, Pai.
Levanta sobre nós uma igreja madura, uma igreja, Pai, que ao ser doutrinada, ela avança e avança e avança, Pai. Derrama no Teu Espírito essa noite, Pai, sobre cada homem, mulher, criança que aqui está, Pai. Derrama, Pai, com abundância. Eu profetizo um derramar do Teu Espírito sobre essa igreja, Pai. Eu profetizo, Pai, a bênção do céu, Pai. Não, Pai, uma bênção medida, mas sem medida derramada sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, querido? Querido, não me queira mal essa noite, amém? Essa palavra que foi ministrada, ela é para a tua bênção. Tem lugares que às vezes a gente cai e nem se dá conta, mas se essa palavra que foi ministrada essa noite, você pôr em prática, se você pôr um vigia na tua boca, na ponta do teu lábio, falar coisas que edificam, querido, você vai perceber a glória de Deus sendo derramada. Você vai perceber a tua oração chegando no trono de Deus, e você vai ver, nada pode te parar. O diabo não pode te parar, pessoas não podem te parar. Se Deus, Ele apontou para ti e disse, meu filho, tu vai vencer, acabou, querido, acabou. Amém. E eu tenho certeza que Ele tem apontado para ti, querido. Tu é meu filho amado, tu é meu eleito. Então receba, da parte de Deus, a bênção que você veio buscar essa noite. Amém, querido?